Fala rapaziada, saudações vascaínas, e tem barca no Vasco da Gama, mas não é barca de jogador chegando, mas sim de jogadores saindo. O Wesley, Marcos Júnior, Neto Borges, Henrique e Lucas Santos poderão estar sendo negociados com o Goiás. Vamos trazer notícias aí com relação a tudo que está acontecendo, mas um grande alívio financeiro ao nosso gigante da colina. Vamos falar também com relação a uma obra aí, uma nova Vila Olímpica e Paralímpica do Vasco da Gama, perto de São Januário, relacionado ali à revitalização do entorno do nosso estádio. Uma excelente notícia. Falaremos também com relação ao Zeca, uma entrevista coletiva onde ele mais uma vez demonstrou seu amor ao gigante da colina e muitas outras novidades. Falar, é claro, do dia a dia do nosso gigante da colina, o que aconteceu no treino de hoje e muitas notícias. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem sempre ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também eu pedi para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você vem achando dessa atual diretoria do Vasco da Gama e o que você espera aí para esse ano de 2021, na Série B do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Deixe a sua opinião aqui embaixo, como eu venho fazendo nos últimos vídeos, vou responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje e começar falando sobre o que aconteceu hoje no dia do nosso gigante da colina. Pela parte da manhã, o elenco foi a campo no CT do Almirante treinar depois da folga, né, que aconteceu ontem e no domingo, né, após o jogo contra a equipe do Resende. O elenco folgou 2 dias e retornou hoje às atividades normalmente no CT, no centro de treinamento do Vasco da Gama, visando o jogo de sábado contra a equipe do Madureira pela semifinal da Taça Rio. Todo o elenco estava presente, inclusive o Rômulo, né, também treinando normalmente. Muito provável que após a regularização dele, que apareceu ontem no bid da CBF, no Bira da Ferdi, ele possa sim já fazer a sua estreia com a camisa do Vasco da Gama. Inclusive hoje tivemos a visita de um ex-jogador lá no CT da Almirante, que é o Ramon. O Ramon, que passou por esse período todo, infelizmente, se recuperando de uma lesão dentro do Vasco da Gama, não veste a camisa do Vasco, não vestiu, né, há muito tempo, passou por um período longo num processo de recuperação de uma lesão que teve no joelho e por conta disso, após a sua recuperação, ele preferiu, de em vez de retornar aos gramados, oficializar a sua aposentadoria. Porém, tem grande amizade com muitos jogadores, né, do atual elenco, como o Castan e principalmente o Rômulo, seu companheiro de clube e de título da Copa do Brasil de 2011. Então hoje ele retornou ao CT pela parte da manhã, falou com os companheiros, falou com algumas pessoas, também um grupo de funcionários que ainda se encontra dentro do Vasco da Gama, que são grandes amigos do Ramon, e ele esteve por lá, né, cumprimentando cada um e marcou presença hoje pela parte da manhã no treino dos jogadores. Volto a repetir, os jogadores muito focados, principalmente no jogo de sábado, mas também já visando a estreia no dia 29 de maio contra o Operário na Série B do Campeonato Brasileiro. Temos aí mais uma ação na Justiça, né? Eu expliquei tudo o que está acontecendo no vídeo pela parte da manhã, que pode sim causar uma reviravolta nesse Campeonato Brasileiro. Essa ação está correndo ali no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se você não viu, vai lá dar uma olhada. É difícil acontecer aí uma reviravolta? Sem dúvidas nenhuma. Porém, há chance ainda mais de haver uma indenização contra a CBF por tudo aí que o Vasco sofreu nesse último Campeonato Brasileiro. Infelizmente, sabemos que o Vasco foi muito prejudicado. Então, é claro, o torcedor vascaíno já espera ali uma estreia na Série B no dia 29, porém pode mudar tudo e o Vasco, quem sabe, jogar mais um ano aí a Série A do Campeonato Brasileiro. Muito provável que também hoje saia o resultado da Justiça com relação aí a essa nova ação, e o torcedor entrou no dia de ontem, né, tentando fazer mudar aí o resultado da Série A do Campeonato Brasileiro dessa última temporada. Mas vamos seguir, né, rapaziada, que ainda temos muitas novidades no vídeo de hoje e falar agora com relação à renovação de um jogador muito importante para o Vasco da Gama, que é o Andrei. O Andrei é um jogador criado aqui nas categorias de base do Gigante da Colina. Atualmente ele tem 23 anos, passou por várias temporadas já vestindo a camisa do Vasco, inclusive desse atual elenco do time titular. É um dos principais jogadores do Vasco pelo fato de ser aí um dos jogadores que mais vestiram a
a camisa do Gigante da Colina, já que é um jogador que foi criado nas categorias de base do clube, está há muito tempo, né, jogando profissionalmente pelo Vasco da Gama. Para vocês terem noção, ele subiu junto com o Douglas, jogador que atualmente está no Manchester City e na seleção brasileira, então ele sempre foi considerado uma grande promessa do Vasco. Infelizmente não vingou como era o esperado, mas vem demonstrando que tem muita capacidade de evolução ainda, mesmo já estando com seus 23 anos. E por conta desse ótimo início com o Marcelo Cabo de treinador, que foi um dos pilares importantíssimos para ele que venha desempenhando o seu bom futebol, a diretoria já começa a ver com excelentes olhos uma renovação do seu contrato. Já o contrato do Andrei se encerra no final do ano de 2021. No final desse ano, o Andrei já não pertence mais ao Vasco e a partir de junho o Andrei pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Então, é claro, por conta desse bom início de ano, preocupa algum outro clube vir assinar aí um contrato com o Andrei e tirar o Andrei de graça do Vasco da Gama. Então, a diretoria, com a cabeça aí, é claro, do Alexandre Pássaro, começa a entrar em contato com o empresário do jogador para fazer a renovação do seu contrato. Um jogador muito importante, de apenas 23 anos, que pode render tanto com relação à felicidade ao torcedor por seus bons desempenhos, também futuramente pode render aí financeiramente um bom dinheiro e um bom lucro, né, ao Vasco da Gama. O Andrei, né, que tinha aí, segundo notícias, bons olhos pelo antigo treinador do Santos, né, que pediu demissão ontem, até mesmo depois da demissão desse treinador, depois da saída do treinador de Santos, o Andrei aí estaria livre para iniciar esse processo de negociação. Então foi muito positivo aí a saída do treinador do Santos da equipe, fazendo com que abra totalmente, né, o caminho para que o Andrei renove e seja de fato por mais anos aí um jogador do Gigante da Colina. Mas vamos seguir, né, rapaziada, e falar agora com relação à saída de jogadores. Estávamos falando sobre renovação e agora vamos falar sobre saída, porque hoje pela parte da manhã tivemos uma notícia que surpreendeu totalmente o torcedor vascaíno, que é uma barca de jogadores que não irão chegar, mas irão sair do clube. Esses jogadores aí serão o Wesley, o Henrique, o Neto Borges, o Marco Júnior e o Lucas Santos. São os 5 jogadores que estariam ali de fora, né, do Vasco da Gama. O Vasco não conta mais com esses atletas para a próxima temporada. Inclusive, eles estão treinando separado do elenco principal do Vasco da Gama por não fazer mais parte dos planos tanto da diretoria quanto da comissão técnica. E segundo notícias pela parte da manhã, o Goiás estaria interessado na contratação não de 1, nem de 2, nem de 3, mas dos 5 jogadores que estão afastados pelo Vasco. Então ali, o Vasco que tinha preocupação com relação aos atletas, principalmente com relação ao Wesley, que é um jogador aí que recebe R$300 mil por mês, um salário muito acima do que o Vasco pode pagar. E segundo notícias aí, o treinador do Goiás, que se chama Pintado, solicitou, inclusive sentou com a diretoria alviverde, que no caso a diretoria goiana, né, para combinar aí essas negociações. Então uma notícia muito importante para o Vasco, porque esses 5 jogadores são um peso financeiramente para o Vasco, seriam, né, caso o Vasco não conseguisse negociar eles com nenhum outro clube, porém veio o Goiás salvando totalmente, né. E pode sim ser aí esses 5 jogadores que no antigo ano, na antiga temporada, eram jogadores do Vasco, poderão ser adversários, já que o Goiás também faz parte da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma excelente notícia, 5 jogadores aí que não fazem mais planos da diretoria e da comissão técnica atual podem estar sendo transferidos para a equipe goiana. E segundo notícias aí, ao fim do Campeonato Carioca, que termina ali em meados de maio, esses 5 jogadores já poderão ser transferidos para o Goiás. Ali ainda não há uma proposta oficial, mas há grande interesse. E é claro, as conversas o mais rápido possível serão iniciadas para que eles sejam transferidos aí para Goiânia. Mas vamos também trazer rapidamente uma notícia sobre um antigo ídolo vascaíno, que é o Felipe, o famoso Felipe Maestro, campeão da Libertadores pelo Vasco da Gama, campeão também pela Copa do Brasil em 2011 e de vários outros títulos, né, vestindo a camisa aqui do nosso Gigante da Colina. E hoje, pela parte da manhã, ele foi oficializado o novo técnico do Bangu. Não é algo que chame muita atenção do torcedor vascaíno, também não é uma notícia referente ao nosso Gigante da Colina,
Colina, mas como ele é um ex-ídolo, eu venho aqui prestar as homenagens e desejar aí boas sortes ao Felipe e ao Bangu, que ele possa ter aí um grande trabalho comandando a equipe nessa nova caminhada, né? E nessa nova temporada. Que Deus abençoe aí o Felipe Maestro. Mas vamos seguir, vamos ao que interessa, né? Falar aqui com relação agora ao Zeca. O Zeca é um jogador que tem sido muito importante para o Vasco nessa temporada. Vários vídeos eu já venho falando sobre o bom desempenho do Zeca, sobre o comprometimento dele com o Vasco da Gama. Ontem, inclusive, ele postou aí um stories, um vídeo, né, cantando o hino do Vasco, colocando o ídolo, e sem dúvidas nenhuma, ele chegou sendo um atleta e vai sair sendo um torcedor do Vasco da Gama depois, né, da sua saída ao clube, como sempre acontece com grandes jogadores que passam pelo nosso gigante da colina, né? E hoje, pela parte da manhã, o Dia, um jornal aí, lançou uma entrevista do Zeca, né? Falando sobre o tempo que ele está vestindo a camisa do Vasco e a importância dele estar vestindo essa camisa de um gigante do futebol brasileiro. Primeiro, ele falou que está com muita confiança, disse que a mesma confiança e a sensação que ele tinha quando começou a sua carreira lá no Santos, uma carreira inclusive avassaladora, onde era um dos principais laterais esquerdos do país, foi campeão olímpico pelo Brasil, sendo titular naquele período. Ele falou que essa mesma confiança, essa sensação muito boa, ele tá voltando a sentir aqui no Vasco da Gama por conta da torcida. A torcida abraçou totalmente o Zeca e a torcida fez com que ele se sentisse novamente importante. Ele falou o seguinte: a sensação que eu tinha no Santos quando subi para o profissional, abraçado, querido, eu voltei a sentir aqui. Inclusive falou também sobre esse projeto feito pelo Vasco da Gama, disse que é um projeto muito grande, um projeto muito bom, né? E que definitivamente o Vasco vai voltar a brigar por título e que está sendo montado e feito por essa atual diretoria para brigar por muita coisa. Disse que o projeto é bom tanto dentro quanto fora de campo. É um trabalho muito sério e com gente muito qualificada. Palavras aí do próprio Zeca. Esperamos que definitivamente seja isso, né? A gente sabe muito bem que a torcida vascaína atualmente está muito dividida com relação a brigas políticas, mas esperamos que essa diretoria, a gente é Vasco, que ela faça um bom trabalho. Tem pessoas que não queriam ver o Jorge Salgado na cadeira de presidência, sabemos desse processo todo, infelizmente, que envolveu o nosso clube, mas agora que ele está lá, torcemos sim para que o Vasco volte a ser Vasco da Gama. Inclusive o Zeca falou sobre essa grandeza, sobre o Vasco ser Vasco, o Vasco ser um gigante. Ele disse assim: vi muita gente dizendo que estamos tentando fazer com que o Vasco volte a ser um clube gigante. Não tem essa de voltar a ser gigante. Esse clube já é gigante. Ou seja, aí confirmando que realmente a grandeza do Vasco nunca acabou e a ideia desse atual projeto é fazer com que o Vasco volte a por coisas grandes, porque gigante o Vasco nunca deixou de ser e não pode aceitar aí também o que tem acontecido com o Vasco nesses últimos anos. E para finalizar, falou sobre o Alexandre Pássaro. Vocês sabem aqui que também o Alexandre Pássaro é outra pessoa que eu sempre venho elogiando ao longo dos meus vídeos. Fazer o trabalho que ele vem fazendo dentro do Vasco da Gama não é fácil, com os recursos financeiros que o Alexandre Pássaro tem, que são mínimos possíveis. Trazer os jogadores que ele vem trazendo também não é algo fácil. Ele trouxe o Morato, que estava na Série A, jogando por um clube da Série A, o Vanderlei, que estava no Grêmio, clube que estará disputando títulos nesse ano, e trouxe diversos outros jogadores que estariam jogando em clube da Série A, caso não viessem jogar no Gigante da Colina. Então ele falou sobre o Pássaro, falou que é um cara muito sério, disse também que tudo que ele falou ao longo, né, do início de trabalho está sendo cumprido, e foi além, disse que essa palavra, né, esse compromisso que o Alexandre Pássaro está arcando com os jogadores era algo que não existia no Vasco e que muitos atletas atualmente reclamavam disso. Que antigamente os antigos dirigentes, as antigas gestões do clube prometiam e não cumpriam. Porém, com o Alexandre Pássaro, tudo que vem sendo prometido está sendo cumprido. Então, pelo menos, vemos uma evolução da própria boca, né, de um jogador que está atualmente dentro do clube. Esperamos que isso possa permanecer e o Vasco volte a ser Vasco. O Vasco volte a ser gigante e tanto dentro quanto fora de campo. Muito feliz com as palavras do jogador e esperamos que ele também possa evoluir cada vez mais. E para finalizar, falar com relação ao novo projeto do Vasco, que é a construção de uma vila olímpica e paralímpica. Só para trazer notícias, hoje pela parte da manhã, o secretário de Esporte do Rio de Janeiro, que se chama Leandro Alves, se reuniu em São Januário a convite tanto do Jorge Salgado quanto do Carlos Roberto Osório, VP geral, vice-presidente geral do Vasco da Gama, né? Eles se reuniram para tratar da construção da Vila Olímpica
e Paralímpica do Gigante da Colina. Ele disse o seguinte, inclusive, esse mesmo secretário: alinhamos alguns pontos e vamos apoiar o Vasco nessa empreitada que vai atender centenas de crianças e jovens no entorno de São Januário. Para quem não sabe o que é o projeto, o objetivo é esse: abrigar ali os atletas do Vasco da Gama, né, por diversas modalidades, como o basquete, o futsal, ali a natação, a corrida, diversos os grandes esportes do Vasco da Gama, construir uma Vila Olímpica que ficaria somente a 500 metros de São Januário, muito perto, né, fazer ali a famosa revitalização do entorno de São Januário nesse novo projeto. E aí o secretário de Esportes esteve hoje em São Januário conversando para tocar para frente esse projeto que será importantíssimo e, segundo notícias aí, inclusive, tem tudo para dar certo e está a poucos passos aí de começar a ser construída essa obra que ficará ali no lugar do atual terreno localizado no reservatório Pedregulho da SEDAI. Já houveram conversas, né, com a SEDAI também, já tem o aval da SEDAI para construir essa Vila Olímpica, né? E só para trazer notícias, o Vasco não tirará nenhum dinheiro do bolso. Quem investirá nesse projeto é o próprio governo, porque não seria uma vila do Vasco da Gama, seria uma Vila Olímpica e estaria a comando do clube, a cargo do clube. Ou seja, o Vasco estaria somente levando o seu nome e, é claro, através dali trazer jovens das comunidades do entorno de São Januário, como por exemplo aí de três, que são a Barreira do Vasco, o Arará e o Tuiuti, que são as comunidades que estão mais perto ali do estádio, e jovens dessa comunidade poderiam utilizar a Vila Olímpica, é claro, né, para ter uma revitalização e também para levar o nome do Vasco a esse entorno, né, aquele local localizado perto de São Januário. Um projeto excelente que começou lá na gestão do Alexandre Campelo, não é claro pelo próprio Alexandre Campelo, mas pelo VP de Engenharias e Obras, que se chama Pedro Seixas, um profissional muito competente também. O responsável ali pelas obras do CT do Almirante estará também sendo responsável pela obra da Vila Olímpica e Paralímpica, né, do Vasco da Gama. Então, vamos esperar, está sendo levado agora por essa atual gestão. Sabemos que, felizmente ou infelizmente, o atual VP geral do Vasco da Gama tem muita influência na prefeitura e no governo do Rio de Janeiro, por ser um ex-político, né, do nosso estado. Então, muito provável que sim, essa obra ande para frente e o Vasco possa ter aí nos próximos anos uma Vila Olímpica e Paralímpica para abrigar ali os esportes do clube. Volto a repetir, como futsal, basquete, natação, corrida, atletismo, no geral, uma grande notícia. Então o governo do Rio de Janeiro tem planos para fazer trabalhos nesse lugar. Vamos esperar, seria uma Vila Olímpica com a administração e a operação do Vasco, mas é claro, com investimento e as verbas, segundo informações do próprio governo do estado do Rio de Janeiro. Então vamos esperar, né, rapaziada, já que é uma notícia boa, a gente tem que trazer, volto a repetir, independente do nosso lado político, a gente tem que ficar feliz com as conquistas do nosso clube. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, rapaziada, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos seus amigos vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos. Compartilhem mais uma vez, vou repetir, nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, e deixa aqui o seu comentário com relação ao que você vem achando dos vídeos, seu ponto positivo, a sua crítica construtiva e negativa, deixa a sua opinião. Grande abraço a todos, tenham uma ótima terça-feira, um restante de terça-feira, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.